teu papel, pega a tua caneta, vai fazendo as tuas observações, as tuas anotações, aquele resuminho básico que vai te ajudar muito na hora da prova e a fixar um pouco mais esses conteúdos. Na aula de hoje a gente vai ver aqui, ó, geografia, 10 temas. 10 temas super importantes que apareceram aí na prova de ciências humanas. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar esses temas e vou trazer alguns prints de reportagens importantes para mostrar para você de que forma essa temática ela pode aparecer. Só que antes da gente começar, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Essa estatística aqui, ó, conteúdos mais cobrados no Enem por número de questões. Basicamente aí nos últimos 10 anos. Eu vou só relacionar alguns aqui conteúdos que apareceram. Ó. Em primeiro lugar, com 36 questões, exploração dos recursos naturais. Um tema que aparece aí distribuído em diversas questões. Problemas urbanos, agroindústria, inovações tecnológicas no campo, fontes alternativas de energia. É importante você se ligar não só na parte de geografia, mas essa temática na parte de biologia, na parte de química, população economicamente ativa, nova ordem mundial, erosão e assim sucessivamente. Então hoje eu vou fazer aqui um compilado de informações de como essas temáticas elas podem aparecer na prova de ciências humanas. Só que eu quero que você preste atenção num detalhe super importante. As habilidades que mais caíram no Enem, aí nas últimas edições, é a habilidade de número 30, e veja que interessante, ó, avaliar as relações entre a preservação e degradação da vida no planeta em diferentes escalas. Como assim? Escala local, escala global. É você identificar não só os problemas, mas, sobretudo, avaliar, relacionar problemas com degradação e preservação. Habilidade 30. E a outra habilidade, a habilidade 6, que foi a segunda habilidade mais cobrada na prova de ciências humanas. E veja que interessante. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico. É muito importante você, com calma, com tranquilidade, buscar entender o que a imagem, o que aquele gráfico, o que aquele mapa tem a dizer e tem a contribuir com aquela questão. Beleza? Agora vamos voltar aqui. Você lembra que o assunto que mais caiu foi relacionado à questão ambiental? Então não poderia ser diferente. Nós iremos começar por ela, por essa temática, exploração de recursos naturais. Já anota aí, abre uma página com aquela canetinha colorida e coloca: eu devo estudar exploração de recursos naturais. E aí a gente precisa entender o seguinte: essa relação do homem com a natureza é uma relação, obviamente, que durante muito tempo foi pautada na questão da sobrevivência. O homem necessitava tirar da natureza aquilo que ele deveria usar no seu dia a dia, por questão de sobrevivência mesmo. Mas perceba que se a gente analisa o contexto atual, nós usamos muito mais do que nós precisamos para sobreviver. Então hoje já extrapolamos essa ideia de que a natureza serve apenas como recurso natural para a nossa sobrevivência. Foi pensando nisso que eu dei uma folheada assim em algumas notícias importantes que você vai acompanhar comigo aqui na tela. Olha essa primeira aqui, ó. Exploração dos recursos naturais é a principal fonte de financiamento do terrorismo. Você que nunca parou para pensar nisso. Em 2020, o que o homem fabricou superou toda a vida vegetal e animal. Peraí, essa eu vou ter que falar. Foi divulgado aí há cerca de 2 anos uma reportagem, na verdade um artigo da revista Nature, que em 2020, o ano da pandemia, marcou, veja que interessante, ao mesmo tempo trágico, né? Marcou o ano em que a biomassa é toda a massa produzida pela natureza, né? Vegetal, animal. A biomassa foi superada pela massa antropogênica. Massa antropogênica é tudo aquilo que foi construído pelo ser humano. Asfalto,
concreto. Imagina que tudo isso superou em volume a biomassa do planeta. Em outras palavras, nós hoje temos aí em volume a produção humana superando a produção da natureza. Então, vale a pena refletir sobre isso. Inclusive, era uma citação interessante se a temática da redação fosse ligada aí à questão de sustentabilidade ou algo desse tipo. Queimadas na Amazônia impactam 90% das espécies de animais e plantas. A agricultura é quem mais gasta água no Brasil e no mundo. Quando falamos em exploração de recurso natural, existe aí uma grande possibilidade de a gente estudar essa temática. Mas eu gostaria muito de focar no território brasileiro, principalmente ligado aí ao nosso modelo, econômico, que pauta aí a nossa economia em produção e exportação de commodities. Rocha, o que são commodities? Puxa aí com a canetinha colorida e você vai escrever. Commodities refere-se ali à matéria-prima bruta ou semibruta que é exportado. Por exemplo, milho, soja, ferro, são commodities e elas são controladas por preço internacional, né, por preços definidos pelo mercado. E aí, quando o nosso país ele pauta a sua economia na produção e na exportação de commodities, nós ficamos com aquela responsabilidade de atender uma demanda cada vez voraz e faminta por recursos naturais. A grande questão é que quando alguém, por exemplo, compra o nosso milho, a nossa soja, ele paga o preço internacional, que no geral é um preço baixo, pois commodities são produtos com baixo valor agregado, e eles não pagam tudo aquilo que foi gasto na produção. Esse aqui é um grande exemplo, ó. A agricultura é quem mais gasta água no mundo. Cada saca de soja, saca de café, cada saca de milho, óbvio que ali foi gasto uma grande quantidade de água no processo de produção. E aí você vai anotar agora, aqui nessa câmera, você vai anotar aí, ó. Puxou outra setinha, você vai escrever água virtual. Água virtual. O que danado é isso, Rocha? Água virtual, imagina que é aquela água que está presente no processo de produção, mas não é visível para nós. O segundo tema, agronegócio. Ó, se eu tivesse aí um ranking, um top 3 de assuntos, de temas de geografia que já apareceram nas últimas edições do Enem, esse aqui certamente estaria entre o primeiro ou o segundo. É incrível a possibilidade de resolução de questões que envolvem essa temática. Até porque eu tenho um tema extremamente amplo. Ó. Agronegócio cresce 24% em 2020. E aí com uma particularidade. 2020 nós tivemos aí o começo da recessão em virtude da pandemia. E quando eu digo que o agronegócio conseguiu crescer, mesmo em meio à recessão, a galera em casa, enfim, no mundo todo, né? Em virtude da pandemia, a gente percebe que essa atividade, ela além de ser super importante para a composição do produto interno bruto brasileiro, ela é uma atividade forte no cenário econômico do Brasil. Agronegócio brasileiro é responsável por alimentar 10% do mundo. Agricultura de precisão, conheça vantagens e desvantagens. E aí, quando eu venho aqui para a agricultura de precisão, na verdade, é um sistema que surge aí com esse contexto da Revolução Verde, que tem o intuito de maximizar a produção, melhorar a questão da produção, evitando perdas, desperdícios. Um grande exemplo disso, esse aí, cara, é imperdível. Aliás, antes de começar a falar sobre a globalização, você está assistindo essa aula online, no conforto da sua casa, ou talvez no seu celular. Então vamos aproveitar o benefício que a globalização nos traz, a revolução técnico-científica, a ampliação da comunicação, e pega essa aula e já manda para alguém, para algum conhecido. Com conhecimento bom é conhecimento compartilhado.
Então manda para a galera, é uma equipe massa de professores aqui do Arena Enem que vai trazer várias temáticas aqui para vocês. Globalização, uma palavra tão fácil, mas ao mesmo tempo tão difícil de definir, né? Tão difícil de você explicar. Muita gente associa com um processo recente, que a tecnologia se tornou disponível e está presente aí no nosso dia a dia. Mas o professor Milton Santos, ele já afirmava que o processo de globalização, ele surge com a expansão do capitalismo. Olha aquela setinha que você vai puxar, expansão do capitalismo ali, o início, capitalismo comercial, grandes navegações. De fato, ali o mundo passou a ficar mais integrado. Integração talvez seria uma palavra sinônima ao processo de globalização. Mas, de fato, na medida que o mundo foi evoluindo do ponto de vista tecnológico, essa globalização ela se intensificou, mas está longe de ser um processo recente. Segundo o próprio Milton Santos, é um processo bem antigo. Mas a gente está vendo aqui, introdução ao 5G, abandonado pelo resto do mundo. A África vacinou cerca de 3% da população do Covid. Evidente que isso é uma notícia ali do contexto da metade ali da pandemia, mas hoje já avançou um pouquinho mais, mas isso é um fato. E aí, eu usando mais uma vez a referência do professor Milton Santos, você vai anotar aí o seguinte: globalização é bom? Globalização é ruim? O professor Milton Santos, ele usa como seu argumento nesse livro aqui, por uma outra globalização, a seguinte ideia. Ele explica que existem diversas faces do processo de globalização. A face da globalização como fábula. Anote isso, globalização como fábula. Ou seja, o mundo nos mostra tudo que é bom atrelado a esse processo da modernização, das transformações. As grandes empresas que comandam esse processo de globalização, elas não estão muito interessadas em mostrar o outro lado. E aí Milton Santos fala dessa fábula. É aquelas letrinhas ali, miudinhas, que aparecem no propaganda de cartão de crédito, elas são miudinhas para você não ver a taxa de juros que está ali. O que você tem que ver é o que o cartão de crédito faz por você, né? Aquela sensação de compra, de felicidade, quando você passa ali e dá aprovado. Olha que incrível. Essa é a fábula, que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, que a globalização trouxe e aproximou, obviamente, a vida das pessoas do mundo. E não deixa de ser, né? Porém, quando eu vejo essa notícia aqui, abandonados pelo resto do mundo, a África não seguiu o mesmo ritmo no processo de vacinação. É interessante isso, e aí o professor Milton Santos, ele chama de a globalização da perversidade. A globalização da perversidade é aquilo que o mundo não faz questão que você veja. E imagine que a África esteja aí no coração desse capitalismo ligado a essa perversidade. Então, centro da exploração europeia, mas hoje é como se a vida de um africano, sei lá, gente, meio que valesse menos do que a vida de um nova-iorquino. Basta você ver uma seguinte notícia. Um atentado terrorista, sei lá, em algum lugar, em Nova York, sei lá, um cara maluco lá pegou uma faca e tentou esfaquear alguém. A notícia vai viralizar e o mundo vai falar por vários momentos sobre isso. Enquanto isso, nós temos milhares, milhões de pessoas passando fome e morrendo na África, mas a gente não enxerga esse lado. E aí o professor Milton Santos chama de a globalização da perversidade. E a terceira fase da globalização seria aqui, por uma outra globalização. Seria uma possibilidade, a globalização como possibilidade. Só que o mundo ainda não discute muito essa questão. Então, uma temática importantíssima para você que vai fazer a prova de ciências humanas, domine muito bem a temática globalização, que ela vai lhe embasar para muitas coisas. Cara, imagina só a quantidade, a diversidade de assuntos que globalização pode se encaixar quando a gente fala, por exemplo, de uma redação. Gente, N possibilidades, que é uma temática importante. Eu não poderia deixar de falar aqui embaixo, impacto econômico do Brexit
é pior para o Reino Unido do que a pandemia. Vê que interessante. A globalização, ela busca integrar pessoas, integrar economias, sociedades, e ela é marcada por isso. Mas hoje a gente já vê um processo aí que é meio com uma desglobalização. Um processo aí de integração, que é a União Europeia, super importante, se fragmentando, já que o Brexit marca a saída do Reino Unido do bloco lá europeu. Vamos para a próxima temática. Eita, temática boa. Sustentabilidade. Sustentabilidade aparece com frequência na prova de ciências humanas e é um tema importante. Já caiu em alguns vestibulares, ainda não apareceu como deveria no Enem, mas é um tema relevante. Por quê? Porque digamos que hoje é o assunto da vez, é o assunto da moda. Não só como um assunto, mas como uma espécie de grande desafio. Nós estamos caminhando para um mundo que só poderá ser justo e só poderá ser equilibrado se a gente levar a ideia de sustentabilidade literalmente ao pé da letra. Mas o que seria aí sustentabilidade? Eu trouxe algumas notícias importantes aqui, ó. Água de reuso, uma alternativa sustentável para o Brasil. Ramo de construção sustentável cresce no Brasil. Brasil, em 2020, está entre os maiores recicladores de lata de alumínio. Aí fala de compostagem, de hidroponia, que é a técnica de produzir alimentos sem solo. Esse hidro aí vem de água, produzir na água. E o interessante é que toda vez que a gente fala de sustentabilidade, sempre vem aí um viés ligado à questão ambiental. E não deixa de ser. A ideia de sustentabilidade é a ideia de equilíbrio. Só que não existe sustentabilidade, você vai anotar isso que eu sei. Não existe sustentabilidade que aponte só para um direcionamento ambiental, esquecendo os dois lados que são super importantes dentro desse contexto, que é o lado social e o lado econômico. Só que nós demoramos demais para discutir ambiente, nós enquanto sociedade. Só para vocês terem uma ideia principal, você vai puxar uma setinha aí. A primeira conferência das Nações Unidas, que discutiu o meio ambiente, ela aconteceu em 1972. Ela aconteceu em Estocolmo, na Suécia. Conferência de Estocolmo. Só que a gente estava ali, gente, nos anos 70. Fecha no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E eu queria trazer para vocês um último tema aqui, o tema espaço urbano. Gente, é um tema importantíssimo, porque ele vai envolver uma série de possibilidades, ó, mobilidade urbana, energia limpa. Vidigal é cada vez mais cobiçado por estrangeiros e até cariocas. É um processo que a gente conhece aí como gentrificação. Uma região está se tornando valorizada em virtude de investimentos que foram chegando. É claro que isso acaba aumentando o custo de vida da população que vivia ali, ó. Alagamentos, deslizamentos. E aí você pega o tema meio ambiente, insere nesse tema de espaço urbano e ali você tem uma enorme possibilidade de questões que possam trazer essa temática. Então, espaço urbano é um tema, sim, que vai aparecer. Passando bem rapidamente aqui, ó, alguns temas que eu poderia sugerir aí como um apoio que de repente pode de alguma forma aparecer na tua prova ou na redação. Migrações internacionais sempre aparecem, mas cuidado com um fato importante. Eu vejo sempre as pessoas muito preocupadas com o que está acontecendo agora. Me diga aí, professor, como é que a explosão da ponte da Crimeia, semana retrasada, pode aparecer no Enem? E não vai aparecer, porque a prova está pronta. Então é importante, quando você for estudar questões ligadas à atualidade, buscar um período aí de pelo menos uns 3, 4 anos. Ó. Crise dos refugiados da Síria, volta do discurso da xenofobia,
por extremistas, principalmente a extrema-direita, que tá ficando cada vez mais forte na Europa. Aqui no Brasil também nós tivemos venezuelanos, a crise dos refugiados venezuelanos, essa crise aqui dos Rohingyas em Mianmar. Gente, tá acabando minha aula aqui, mas eu queria que você, se você puder, bote isso aqui, ó, Rohingyas Mianmar, R-O-H-I-N-G-Y-A-S. Os Rohingyas é a maior população apátrida do mundo. Os caras não têm pátria, eles não são aceitos pelo país que estão, enfim, é uma problemática gigantesca. Então, migrações internacionais, importantíssimo. Capitalismo e trabalho, sempre aparece, ó, o lance da uberização, da flexibilização de leis trabalhistas, você saber associar o desemprego estrutural, saber associar esses temas, vai te garantir também um grande passo na resolução de muitas questões. E por último, que eu não poderia deixar de mencionar, sempre que me perguntam isso, geografia física vem caindo cada vez mais. É você saber aquele basicão de clima, de relevo, de geologia, de hidrografia e principalmente aplicado para o Brasil. Não vá perder muito tempo estudando quais são os climas que aparecem no leste europeu. Saiba muito bem o desenho do Brasil ambiental, o desenho do Brasil físico, porque isso é o mínimo que um candidato que vai sentar lá em frente à prova vai ter que saber, né? Então, geografia física, cartografia, geologia, é um assunto que não dá para eu dar dica aqui, porque hoje eu estou falando de uma ciência, né? Mas que é importante você ter esse conhecimento. E aí, do fundo do meu coração, eu espero ter te ajudado nesta aula, tá? Eu sei que foi assunto pra caramba, mas a vantagem do meio virtual é que essa possibilidade de você voltar, assistir novamente. E eu desejo de verdade que no início do ano é essa mensagem que você vai ver, ó. Você foi selecionado na chamada regular. Do fundo do nosso coração, em nome do Arena Enem, nós agradecemos a sua participação e fique aí com mais aulas top. Só professor faixa preta, que vai vir aí logo na sequência. Um grande abraço, valeu. Marcelo Rocha, Geografia. Valeu.